Esse é o nosso diagrama de classe. Aqui na parte superior temos o padrão Facade, onde implementamos 3 fachadas. Logo à direita temos o padrão Strategy, que está servindo para gerar o ID tanto do barbeiro quanto do cliente. Também temos o padrão Singleton sendo implementado na classe Email Service. Aqui temos outro padrão implementado, que seria o Observer, que serve para notificar o cliente quando o estado do agendamento é alterado. E falando sobre o estado, temos mais um padrão sendo implementado, no qual seria o padrão State, que serve para mudar o estado do agendamento. E por fim, temos o padrão Builder, que está sendo implementado para criar um agendamento. Utilizamos o padrão Singleton na classe Email Service. Justamente por ser uma classe de serviço, que no caso aqui envia e-mails, não há necessidade de ter mais de uma instância. Dentro dessa classe, temos um atributo que ele está como privado e estático, que é do tipo da classe e servirá para guardar a primeira e única instância da própria classe. O construtor está como privado, justamente para não podermos instanciar a classe. E temos o método getInstance, que é justamente o método onde ele vai verificar se uma instância já foi criada. Se foi criada, ele retorna essa instância. Se não, ele cria essa primeira e única instância e retorna ela. Utilizamos o padrão Builder para criar agendamentos. Para isso, criamos a classe chamada Appointment Builder, que contém alguns métodos, como com cliente, com barbeiro, com estado e com a data do agendamento. E o método Build, para retornar o nosso agendamento. A classe que está utilizando o Builder é a classe Appointment Facade. No método de criar o agendamento, estamos utilizando o padrão Builder, como vocês podem ver. E salvando nosso banco de dados. Dentro do nosso projeto, implementamos 3 fachadas. Uma para cliente, outra para barbeiro e uma para agendamento. Perceba que dentro da classe Appointment Facade estará contido a lógica para a entidade de agendamento. O cliente que fará uso dessa fachada será a classe Appointment Controller. Todos os métodos dessa classe estão utilizando a interface gerada pela fachada. No método criar, ele chama o método criar agendamento da fachada e passa apenas um record, que no caso tem apenas isso, mas toda a lógica de criação está contida dentro da fachada. Isso ocorre nos demais métodos. Para o padrão Observer, implementamos uma interface chamada Appointment Observer, que conterá um método que servirá para notificar por e-mail. A classe Client Facade está implementando essa interface, que no caso será o observador. A classe Appointment Facade será o que está sendo observado e terá uma instância do observador, Client Facade. Quando o método cancelar ou até mesmo aceitar agendamento for executado, eles chamarão o método notificar cliente. Esse método ele irá notificar o cliente por e-mail, que no caso está sendo feito através dessa classe, Email Service. Vamos utilizar o padrão Strategy para gerar um ID. Para isso, vamos utilizar uma notação do Spring chamada Generated Value, na qual contém famílias de algoritmos que podemos selecionar uma delas justamente para gerar o ID. Vamos digitar aqui Strategy, Generated Type e escolhemos o algoritmo que desejamos. Alt, Identity, Sequence ou Table. Pronto, esse foi o padrão Strategy. O padrão State permite que a classe varie o seu comportamento mediante o seu estado.
implementamos uma interface chamada state, com dois métodos que servirão para a transição entre os estados, o método aceitar e o método cancelar. No estado dependente, quando chamamos o método aceitar, ele muda o estado para aceito. Quando chamamos o método cancelar, ele muda o estado para cancelado. Já no estado de aceito, quando chamamos o método aceitar, ele não altera de estado e retorna que já está no estado de aceito. Quando chamamos o método cancelar, ele muda de estado e vai para o estado de cancelado. Já dentro da classe, que representa o estado de cancelado, independente do método que for executado, seja o de aceitar ou de cancelar, não irá ocorrer a troca de estados. Por exemplo, se for chamado o método aceitar e o estado estiver como cancelado, ele apenas informará que o agendamento já está, no caso, está cancelado e não tem como ser aceito. E se for chamado o método cancelar, ele informa que o estado já está como cancelado. E para representar esses estados dentro da nossa entidade, utilizamos um enum chamado enum state. A utilização desse enum é devido à nossa classe agendamento estar persistida dentro do banco de dados e não permitir que ela tenha relacionamento com outras classes que não estejam persistidas. Nesse caso, seriam as classes de estado. Então, para isso, temos um campo chamado state nessa tabela de agendamento, que servirá para representar o estado e também servirá para executar a lógica de transição entre os estados, feito dentro de uma classe service. Esse é o nosso diagrama de caso de uso, onde temos dois atores. O primeiro é o cliente, onde ele pode realizar o cadastro, efetuar o login e criar agendamentos. O segundo é o barbeiro, onde ele também pode fazer o cadastro, efetuar o login e gerenciar agendamentos. Na parte de gerenciar agendamentos, ele tem a opção de recusar ou aceitar o agendamento. Independente da opção escolhida, automaticamente é enviado um e-mail atualizando o status do agendamento para o cliente.